O meu pai, que é também a minha Yiddish mami, mais ou menos, ele diz que quanto mais ele trabalha, mais sorte ele tem. Eu acho que vai um pouco nessa É, linha. é. E aproveitando esse gancho, Cláudio, tem gente, muita gente que diz que medicina e fé não podem andar juntos. Mas você é intensamente um médico e é profundamente judeu. Existe alguma contradição? Nenhuma, nenhuma. E acho que hoje até tem provas científicas de que isso pode e deve caminhar junto, né? Eu digo o seguinte, né? Nós médicos somos treinados dentro de uma linha de raciocínio muito quântica, onde a lógica, aliás, desculpe, o contrário, uma linha de ensino muito cartesiana, Uhum. onde a lógica Impera. impera e ela tem aí um verdadeiro, vamos dizer, tem uma verdadeira obsessão por aqueles que são, porque tal doença se trata assim, outra doença se trata assado. Então essa lógica que de fato explica grande parte das coisas, ela não é excludente de coisas que você não consegue explicar. Mesmo porque, se a gente for ver os grandes avanços da sociedade, foram justamente no mundo quântico. Né? Albert Einstein. Aliás, toda vez que eu tento entender a teoria quântica, eu não consigo. Apesar de físico de teoria, Exatamente. Ele pensava tudo aqui, né? Então, veja, quer dizer, não é tudo que é tão lógico, né? A fé tem muito a ver com isso. Eu acho que a fé, ela, de certa forma, né, ela te inspira dentro de uma crença, e principalmente na relação médica, ela cria um vínculo de confiança. Quando você tem fé, você se espiritualiza, né? Eu acho que isso, de certa maneira, traz uma empatia. Vocês trabalham com isso, vocês são comunicadores, né? E vocês vão dizer, puxa vida, tem pessoas que têm um texto maravilhoso, escreve super bem. Por que ele não consegue ter, imagino eu, uma audiência adequada? A troca, a entrega. Porque que acontece quando a gente olha para as pessoas, a comunicabilidade pela palavra, eu acho que ela tem uma participação de 15% a 20%. Os outros 80%, você sabe quem é verdadeiro, quem é falso. Você sabe quem está te olhando, que realmente querendo trazer uma verdadeira mensagem. E esses atributos, muitas vezes, a gente consegue desenvolver através de um plano mais espiritualizado. Então, eu agradeço, primeiro, sabe, a oportunidade que eu tive de, ao mesmo tempo de estudar e ter educação formal, eu ter frequentado a Congregação Israelita Paulista, onde eu fui aluno do Rabino Sobel. Lá eu aprendi coisas durante 9 anos que eu não aprenderia na escola, e não aprendi na escola. Eu fiquei feliz, durante muitos anos, de ter sido cantor de sinagoga. Eu tinha lá momentos incríveis para a minha vida, né? Eu trouxe coisas dos meus pais que não tiveram formação religiosa nenhuma, né? O meu pai passou a frequentar a sinagoga por minha causa toda sexta-feira. Incrível. Gente, ele não entendia uma palavra em hebraico, não sabia o que estava rezando, mas ele estava lá. E isso eu tenho a impressão que construiu, inclusive comigo, com ele, um resgate de coisas que ele não teve oportunidade. Meu pai fez 63 anos, ele tinha estado muito doente. E nós fizemos uma festa surpresa para ele. Sabe o que ele falou no dia que ele chega na festa? Ele não sabia, né? Vamos jantar fora. Ele falou, filho, deixa eu dizer para você, 50 anos depois do meu bar mitzvah, porque bar mitzvah é com 13, eu estou fazendo uma festa que eu nunca tive na minha vida. Legal. Ou seja, ele buscou no judaísmo uma referência de festa, referência de de fé para falar no dia do aniversário dele. Então, essas coisas, eu sempre fui apaixonado por elas. Tá? Nós, todas as sextas-feiras, na minha casa, nós rezamos o Shabat de uma forma singela. Sim. Acendemos as velas, rezamos a brahá do vinho, que é a reza do vinho e do pão. E meus filhos sabem que pode sair, mas depois do Shabat. Claro. Pai, que horas é o Shabat? O Shabat é o horário do Shabat. Pode, depois que a gente rezar. Por quê? Porque é um momento que a gente fala alguma coisa um para o outro, um momento que a gente está conectado. E, aliás, eu acho que todas as religiões são boas. Todas elas. Os católicos, evangélicos de forma em particular, sabe, os espíritas, tá? Os protestantes. Eu acho que todas elas te remetem a um plano para o qual você não tem controle. Você não comanda. Te inspira, te obriga a ser um pouco mais humilde, te faz entender que a soberba é uma coisa que é muito ruim. E a gente vê aí gente que não é nada e de repente se acha tudo, né? Nós passamos agora, veja, que mais tem? Nós estamos com cidadãos brasileiros e judeus pleiteando uma conversa com o governo federal. Qual o direito que tem de negar uma conversa com cidadãos, com
patrícios, conterrâneos, Sim. né? Pessoas que se dizem tão preocupadas com o povo e que segregam um grupo específico e não recebem. Então, eu acho que está faltando religiosidade, acho que eu vou mandar o pessoal rezar um pouco mais. Talvez seja Opa, bom. para ver, né? Exato, chamar. E é uma conversa, né? Nós não estamos falando aqui de imposição de nada, de Gabriel, pedido. Uma troca. Tem tido uma Gabriel, dificuldade de interlocução com o governo federal. Qual é a ousadia que nós vamos ter para querer discutir política externa com pessoas tão preparadas como aquelas que eventualmente auxiliam o atual presidente da República? Mas eu acho que alguma contribuição a gente pode dar. Pode. Mesmo porque, quando a gente coloca isso, e eu deixo muito claro todas as vezes que eu falar e aproveito aqui, quando eu falo sobre Israel, quando eu falo sobre aquilo que está acontecendo em Gaza, aquela guerra não é uma guerra entre judeus e palestinos. Entre palestinos, muito menos. Aquela é uma guerra entre o mundo democrático e da liberdade contra a sociedade autoritária e que hoje é patrocinada pelo Irã por métodos terroristas. Uhum. Então, quando eu vejo meu país se alinhando, independentemente de críticas que poderiam ser feitas a Israel e o seu atual governo, Claro que são mas aquilo que há de legítimas. pior no mundo, eu tenho que manifestar. E eu, cada vez mais, eu vejo, porque converso com as pessoas nas ruas, gente que me escreve, hoje com mídia social, todo mundo tem acesso, a quantidade de pessoas que aplaudem, e pessoas não é qualquer pessoa, é gente muito influente no setor da República, que talvez não tenha o acesso e o canal para poder conversar com quem decide isso. Mas eu estou defendendo, sabe, a sociedade que eu acredito, não estou defendendo só Israel. Perfeito. E eu acho muito interessante a gente sempre falar disso aqui para quem queira entender, porque eu, por exemplo, apesar de anos no jornalismo tradicional, eu só fui entender de fato muito do lado judaico de toda, ou de Israel, de todo esse debate, a partir do momento que eu conheci o Gabriel e que fui tendo outro tipo de elucidação sobre o tema. E quando você fala sobre fé e a sua escolha pela medicina, você sempre deixa claro o quanto que isso teve influência na sua própria formação dentro de casa, por ter visto as suas avós ali, Dona Clara, Dona Luísa, salvo engano, dentro da sua casa, sendo muito bem cuidadas por médicos, e o quanto isso te inspirou, e o quanto isso vem de uma filosofia judaica que é o Tzedakah. Isso. Tzedakah, que faz toda a diferença na formação. Então Justiça. não tem justiça, né? Essa noção de coletivo, de estar pelo coletivo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa a se rever na vida, né? Objetivos, uma visão de futuro, estratégias. A única coisa que não pode ser negada ou negociada são valores e princípios. Tá? Eu fui educado dentro do mundo judaico, que eu acho que tem coisas muito boas, como pode ter coisas que também sejam críticas. Se você andar pelo hospital, no Einstein, você vai ver que alguns andares têm os nomes em hebraico. Sim. Você falou de tzedakah, que é justiça social, que para o judeu não é caridade, é justiça social. Tem um andar que se chama mitzvah, boas ações. Aquilo que está ali, que no fundo não foram valores que eu criei, sim os fundadores, mas eu fiz questão de acentuar desde o momento que eu virei presidente, é aquilo que eu acredito e exerço na minha vida, no meu dia a dia. Entre essa coerência entre discurso e atitude é a melhor definição que existe para caráter. Verdade. Então eu faço aquilo que eu acredito. Tá? Vou continuar achando que para um país como o nosso, a gente precisa estar do lado do bem. Eu acho que o nosso país precisa de muito, mas muita justiça social. Por isso que o Einstein cresceu em relação ao SUS. Eu vou continuar pregando o Hinur, que é outro tipo de valor do Einstein, que é conhecimento. Por isso nós expandimos e o Einstein hoje tem, não graças a mim, graças àqueles que estão lá hoje, quase 50 mil alunos de diferentes modalidades de formação de capital humano. Forma gente para o país, não é para o Einstein. Então, eu continuo sendo coerente com aquilo que eu penso e exerço no dia a dia. E é em nome dessa coerência, dessa firmeza de caráter, que eu me julgo no direito de pleitear diálogo com todas as instâncias. E acho que se sou uma pessoa, inclusive, que sou lembrado para fazer parte de um conselho ligado à presidência da República, é porque alguma importância nesse cenário eu tenho. Acho uma extrema incoerência eu ser lembrado para fazer parte de um conselho e não ser escutado. Não conseguiu uma audiência. Não conseguiu uma audiência com o presidente da República.